Olá, tudo bem? Na nossa série de autoconhecimento de hoje, vamos conversar sobre o tema fazer o que precisa ser feito. Sempre se fala muito do abismo entre a teoria e a prática, entre você saber como deve se comportar, como deve agir e efetivamente agir dessa forma no dia a dia. Por que isso acontece? É tudo uma questão de energia, de frequência vibratória, de em que nível está vibrando a sua energia, a sua frequência. O saber o que precisa fazer, aquilo que nós precisamos fazer, esse conhecimento, ele normalmente está numa faixa vibratória, numa energia superior. Por exemplo, quando o mestre veio ao planeta, ele disse: amai-vos uns aos outros. Por que então que até hoje esse conceito não saiu da teoria e veio para a prática? Por que nós não vemos aí no mundo, pelo menos aqui no lado ocidental, essa mensagem sendo vivenciada e praticada por todas as pessoas? Isso não acontece porque nós estamos numa vibração diferente da vibração da energia que emite essa frase: amai-vos uns aos outros. Esse é um ensinamento em que precisa ter um grau de luz, um grau de consciência muito alto para que ele seja colocado em prática. Então, quanto mais a nossa energia vibra positivamente, vibra na luz, mais fácil é de se conectar com esse ensinamento e colocá-lo na prática. Se a energia está ainda numa faixa negativa, com sentimentos de raiva, ressentimento, inveja, ódio, vingança, esses sentimentos fazem com que a nossa energia, a nossa frequência puxe para baixo e dessa forma nós não nos conectamos com a energia desse ensinamento. Tudo no universo é energia. Então, se nós estamos dentro de uma faixa, de um padrão vibratório baixo, é por isso que esse conhecimento fica no campo teórico. Ele nunca vem para a prática. Para ele vir para a prática, aí nós precisamos fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito? Uma autoobservação. A gente começar a se questionar mais da onde vem, qual é a origem desses sentimentos negativos que nós possamos estar vivenciando. Toda vez que sentir raiva, inveja, ciúme, ódio, ressentimento, procure descobrir o porquê que você está sentindo isso. Porque geralmente essas energias se manifestam de duas formas. Uma é, por exemplo, se na escola você sofreu quando era pequeno, sofreu uma humilhação, sofreu
uma situação em que você ficou envergonhado, em que a professora chamou sua atenção na frente de todo mundo, e aí todo mundo riu de você. Isso fica gravado, aquele sentimento de vergonha, aquele sentimento, em primeiro momento, é vergonha por ter sido exposto. E em segundo momento, é a raiva de ter sido ridicularizado pelos outros. Então, essa experiência armazena uma energia que fica dentro de nós, dentro do nosso campo vibratório. Dessa forma, toda vez que alguma situação externa acontece, dentro de uma energia desse mesmo padrão, ou seja, se alguém fez uma coisa que você não gosta e isso deixou você com raiva, essa situação só deixou você com raiva porque ela se conectou com essa raiva que já existia dentro de você. É por isso que se fala que as situações, os acontecimentos são neutros. A forma como nós nos relacionamos, interpretamos esses acontecimentos, é que vai dizer se foi algo positivo ou algo negativo. E isso vai levar em consideração se dentro de nós qual é a energia que está se conectando com essa situação de raiva ou de inveja ou de ódio, se quando na infância algumas pessoas tinham brinquedos e você não tinha, e aí isso acabava gerando uma inveja de quem não tinha, de quem tinha os brinquedos. Isso pode, com o passar do tempo, se não for observado, se não for questionado, quando uma pessoa tem algo que você não tem, isso acaba gerando como se puxasse novamente esse sentimento de inveja. Por isso que a gente falou no início. Todo sentimento negativo, ele não deve ser reprimido, não deve ser dito assim, não posso ter esse sentimento, eu só posso ter sentimentos bons. Não, o sentimento ele está ali porque ele traz alguma mensagem. Ele está mostrando que tem uma energia dentro de você que precisa ser liberada, que de repente já está aí há muito tempo e que precisa sair. Então é por isso que vem essas situações, por isso que muitas vezes uma pessoa, por exemplo, sai de casa e esquece a carteira. Vai pegar um ônibus, na hora de pagar a passagem, descobre que esqueceu a carteira em casa. Algumas pessoas podem achar isso engraçado, falar, nossa, acabei que saí tão rápido que esqueci a carteira. E aí sai rindo do ônibus e volta para casa para buscar a carteira. E outras pessoas podem ficar extremamente chateadas com isso, com raiva, porque saiu, esqueceu a carteira, aí talvez vai culpar alguém que esteja lá na casa, o companheiro, companheira, filho ou filha, de que por sua culpa eu esqueci a carteira em casa e agora eu tive que voltar aqui para pegar. Você vê, é a mesma situação, só que a reação ela vai depender da energia que está dentro do seu campo eletromagnético, do seu campo energético. Porque todas as vivências que nós temos, elas vão acumulando, elas vão armazenando informações no nosso campo de energia. E toda vez que existe, se nessa situação, se existe dentro de mim esse sentimento de raiva, isso não aconteceu
porque eu esqueci a carteira em casa. Isso aconteceu porque ele está aqui dentro. E essa situação apenas startou a vinda desse sentimento à tona. Não é também aquela questão que às vezes se fala que não, você tem o direito de sentir raiva, você não pode reprimir a sua raiva, você tem direito de ficar zangado. Não é isso, é além disso. É você questionar o porquê de ter esse sentimento negativo. Por que está sentindo culpa? Por que está sentindo inveja? Por que está sentindo raiva? Por quê? Porque senão fica uma coisa que a causa é externa. Ou seja, se alguém se comportou de alguma forma com você, falou alguma coisa, aquilo te irritou. Quando na verdade o que irritou não foi aquela situação. É porque essa energia já estava dentro de você por alguma experiência aí do passado, e o ato que aquela pessoa fez só veio mexer com essa energia. Uma vez que você se conscientiza disso, uma vez que você percebe que alguém te chamou a atenção no trabalho, por exemplo, e a raiva que você sentiu por ser chamada a atenção foi por conta de que lá na infância teve essa situação vexatória aí da infância, você entender que é isso que precisa ser liberado, é essa energia que precisa ser deixada de fora, ou seja, quando você percebe que na infância você não tinha ainda a cognição necessária para perceber que se você fez alguma coisa e foi chamada a atenção, de repente foi isso que ajudou você a ver as coisas de outra forma. Se a professora falou, se os colegas riram, isso é normal das crianças, ou seja, naquela situação, isso era normal de acontecer. E não quer dizer que necessariamente teria que se transformar num trauma ou teria que ficar chateado por conta disso. E situações assim que levam também as pessoas no futuro a se preocupar com a opinião dos outros. Ou seja, querer agradar o outro, querer fazer aquilo buscando a aprovação do outro. Por quê? Porque lá, um tempo atrás, não teve aprovação, como nesse caso da escola, e aí se sentiu mal, se sentiu ridicularizado. Então isso já cria uma energia que gera uma programação que fica rodando no nosso cérebro, na nossa mente, como se fosse um programa de computador mesmo, gera uma programação que toda vez que tem uma situação que possa levar a passar vergonha ou a ser chamada a atenção, a pessoa já de antemão já tenta fazer tudo conforme a outra pessoa quer, para agradar, justamente para evitar passar por essa situação. Então, quando a gente fala de fazer o que precisa ser feito, é justamente isso. É fazer uma análise, uma reflexão sincera dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Não é aquela coisa que às vezes se fala também de que nós somos ainda imperfeitos, nós estamos evoluindo, é normal que a gente erre. Sim, é normal, mas não é necessário e também não é para sempre. É preciso, ao ter a atitude que possa ter sido errada, ter um sentimento negativo, se analisar o porquê desse sentimento. E lá dentro da terapia tarológica, que é esse trabalho de autoconhecimento que eu conduzo, lá a gente, quando faz os atendimentos, essas questões
que as pessoas precisam se conscientizar, essas questões que precisam ser limpas, precisam ser ressignificadas, elas aparecem quando a gente faz a abertura do tarô no atendimento. Porque muitas vezes são questões, muitas vezes a pessoa não sabe que ela precisa equacionar na sua mente aquela vergonha que passou lá na escola, para que hoje não precise mais da atenção do outro, não precise mais fazer as coisas, muitas vezes até se violando, né? Até deixando você mesmo de lado para agradar o outro. É entender que uma coisa está conectada com a outra. A partir do momento que essas situações aparecem no atendimento, a gente vai trabalhando nesse trabalho terapêutico, justamente para poder trazer luz a isso, trazer isso para a consciência e que a pessoa possa começar a limpar, começar a liberar toda essa energia que possa ainda estar no seu campo, energias de mágoas, ressentimentos, né, de sentimentos negativos. Conseguir ir se conscientizando disso aí tudo e ir limpando, porque a partir do momento que limpa aquilo, é que é possível, aí sim, colocar aquele ensinamento que diz para você não agir dessa forma, que você deve ter compaixão, deve ter compreensão, deve perdoar. Por que isso não vem para a prática? Porque é preciso elevar a sua energia até a frequência onde estão esses ensinamentos de perdão, de compaixão, o que se chama seres de luz, espíritos evoluídos, são seres que têm essas características intrínsecas neles. Eles já têm a compaixão, eles já têm o perdão, eles já têm a compreensão, a empatia, o amor, tudo isso já está dentro dele, porque não tem mais em si nenhuma questão, nenhum sentimento negativo. Por isso que se chamou de seres de luz, ou seja, a luz passa por eles, eles emanam essa luz que vem do todo e passa para as outras pessoas, mas tem que se fazer esse trabalho de limpeza, que as propostas das terapias, dos trabalhos de autoconhecimento, é justamente isso. Quando você se faz a pergunta por que eu senti raiva por causa disso, por que eu fiquei com ciúme, por que eu fiquei com inveja, quando se questiona isso, aí sim consegue-se entrar no caminho para solucionar, para equilibrar a energia, para deixar isso, isso ter um fim, sabe? Para deixar com que esse comportamento negativo não se repita mais, para limpar justamente isso. É só quando se faz essa reflexão, saindo dessa coisa de que nós não somos perfeitos. É o contrário, nós somos perfeitos. O problema é que as nossas escolhas, as nossas vivências que tiveram esse resultado negativo, traz para nós essa imperfeição. A imperfeição está em se deixar no seu campo energias que são opostas à energia base do universo. O todo, o Criador, ele é amor, como Jesus já transmitiu. Então, se nós somos uma parte dele, se nós estamos dentro dele, se nós somos uma individuação dele, se a energia base dele é amor, qualquer energia contrária a isso é uma ilusão, é uma energia que traz essa imperfeição.
e precisa ser trabalhada, precisa ser vista, porque esse negócio de evoluir, se iluminar, não é algo que vai acontecer com o tempo. Bom, daqui a 500 anos, certamente eu já virei um espírito de luz, né? Já evoluí. E não é assim que acontece. Não é pelo tempo, sabe? Pode ficar 500, 1000, 2000, 5000 anos na mesma, sem evolução. Só naquele sobe e desce, melhora um pouquinho, piora, melhora um pouquinho, piora, porque a evolução não depende de tempo, ela depende de ação, ela depende de fazer o que precisa ser feito, sem a ilusão que um dia vai se iluminar, um dia vai superar isso. Esse um dia nunca chega se não houver um ponto de partida, se não houver um momento que a pessoa decida fazer uma introspecção, fazer esse trabalho de se auto-observar e questionar qualquer sentimento que ela tenha que seja negativo. E essa mensagem de se fazer o que precisa ser feito, de deixar essa ilusão de lado, essa ilusão de que um dia vai melhorar, uma hora isso aí vai mudar. Porque se não tiver ação, o tempo só vai piorar, as coisas só vão ficando mais difíceis, porque se esses sentimentos existem, são sentimentos negativos, e eles acabam traindo mais energia negativa para o seu próprio campo. Então daí que vem a dificuldade de se conseguir vibrar numa frequência mais alta, porque o tempo inteiro está se mandando e recebendo essa energia. E uma outra questão também que tem que ser observada é que quando você sente raiva, você se conecta não apenas com essa raiva que você sentiu, você se conecta com a raiva que todas as pessoas no universo inteiro estão sentindo. Por isso que é muito perigoso deixar a mente descambar para o lado negativo, e tanto que tem aqueles casos que as pessoas perdem a cabeça. Por quê? Porque ao se conectar numa energia baixa, você se conecta com toda a faixa de frequência de quem está nessa energia. Por isso que às vezes acontece uma situação, e às vezes foi uma situação boba, mas como já tinha uma energia negativa dentro de nós que se conectou com essa energia da situação, aquilo já estragou o dia da pessoa, né? Uma coisa mínima que já estragou tudo. Por que estragou tudo? Porque ela já quando se colocou nessa faixa de pensamento, nessa faixa de energia mais baixa, se conectou com todo mundo que estava vibrando dessa forma. Assim como do outro lado, se você vibra positivo, se tem pensamentos e sentimentos positivos, você se conecta também com todos os seres do universo que estão dentro dessa energia. Por isso que essa questão de autoobservação, desse questionamento, é muito importante, porque é preciso limpar, não é como a gente já falou, não é uma coisa que vai acontecer com o tempo. Acontece com o tempo se começar agora a ter a iniciativa consciente de começar a querer modificar e mudar isso. Porque senão o tempo passa e tudo continua a mesma coisa. Vocês não conhecem pessoas que ao longo dos anos têm o mesmo comportamento? Você vê, a pessoa não muda. A pessoa às vezes vai daquele jeito e morre da mesma forma. Você vê que não tem mudança nenhuma. Por quê? Porque não se propôs a iniciar esse processo. E essa mensagem de fazer o que precisa ser feito, de sair dessa ilusão,
É a mensagem que lá no nosso tarô mitológico, quem nos traz é o Sete de Copas. O Sete de Copas, ele traz aqui a deusa Afrodite apontando as 7 taças no alto para Psique, que Psique está aqui de joelhos, implorando a deusa que reconciliasse ela com Eros, e a deusa estava dizendo, olha, para que você se reconcilie com ele, é preciso você fazer determinadas tarefas, as tarefas que ela impôs, que a deusa Afrodite impôs a Psique. E aí ela vai começar, como ela realmente quer essa mudança, ela vai realmente começar a fazer o que precisa ser feito para que ela se reencontre, se unifique com Eros. Então, é essa mensagem que a gente quer deixar hoje, de questionar o que você precisa fazer realmente, efetivamente, que mudança você precisa trazer para a sua vida para que as coisas aconteçam como você acredita que deveriam acontecer, para que a teoria que se estuda, que se aprende, ela realmente seja vivenciada na prática, tá certo? Eu agradeço aí pela sua audiência e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão de autoconhecimento com a ajuda do tarô mitológico, tá certo? Obrigado e até lá!